Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula sobre dispositivos de infusão, continuando no assunto bombas de infusão. Nós vamos falar um pouco do princípio de funcionamento e aqui nós apresentamos o diagrama de blocos, o diagrama de blocos. Pessoal, vamos falar de um modo geral do diagrama de blocos, depois a gente fala parte por parte dos blocos. Normalmente a bomba, hoje em dia, ela tem um microcontrolador que conversa com o display, por exemplo, para você poder digitar por meio do teclado e aparecer no display qual é o fluxo que você quer, qual é o volume máximo que você quer infundir, entre outras coisas. E de acordo com o que foi setado aqui pelo usuário, o microcontrolador ele vai acionar um driver, que aciona o motor. Ou seja, ele vai dar a velocidade angular deste motor de tal forma que o fluxo ele seja idêntico ao que foi setado pelo usuário. Além disso, ligado ao microcontrolador, tem uma série de alarmes para a segurança do paciente. Então, aqui a gente tem a droga, soro, o que for aqui em cima, então o nosso reservatório, Aqui está o equipo, aqui tem o sensor de gotas, como a gente viu no controlador. O equipo continua, tem um sensor de ar na linha, que é basicamente centrar uma bolha de ar para ela que não seja infundida no paciente. Aí quando o motor gira, ele coloca uma pressão positiva e manda a droga para o paciente. Logo após o motor tem um sensor de pressão, que se por acaso ocluir o acesso ou acontecer alguma coisa que aumente a pressão, para soar o alarme. E o motor, na verdade, junto com a equipe, faz parte da nossa bomba. Então, pessoal, o sensor de gotas, ele é parecido com o que a gente viu na aula anterior. Basicamente é um LED, e aqui tem um sensor, que pode ser um fototransistor, que é colocado direto no gotejador e a cada gota que cai interrompe a luz e sai um sinal aqui no nosso sensor que corresponde a gotas, ao número de gotas. Então, basicamente, isso daqui a gente já viu. Agora, o sensor de ar na linha, ele visa detectar a presença de ar no equipo, bloqueando a infusão para evitar embolia. Basicamente, pessoal, se chega aqui uma bolha de ar, tem que ser detectada, e ele pode ser óptico ou ultrassônico. O óptico também pode ser idêntico ao sensor de gotas, então tem um emissor e um receptor, e quando passa a bolha, a gente sabe que muda a absorção do sensor, se está passando soro, água, e passar a bolha, então ele detecta. Ou ultrassônico. O ultrassônico, basicamente, ele emite um pulso e capta, pode ser no mesmo transdutor, ou ter um transdutor emissor e um receptor, e ele mede pela velocidade de propagação, que é diferente no ar e no líquido. O sensor de pressão, pessoal, a gente já conversou sobre sensor de pressão. Normalmente ele está montado aqui em ponte de Winston, como a gente viu anteriormente, e ele está acoplado direto no equipo. Então, se ele está acoplado direto na parede do equipo, então se ocorre alguma oclusão, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão dentro do equipo, e o equipo vai expandir, vai ser detectado pelo sensor de pressão. Então isso é bem importante também, porque se está ocluído, o fluido não está infundindo no paciente. Alguns alarmes também, pessoal, eles são necessários e eles são relativos aos sensores. Por exemplo, sensor de bolha de ar, ele está ligado ao sensor de ar na linha, tem que pegar e tocar o alarme. Fluxo livre está ligado ao sensor de gotas,
Então, por exemplo, não está gotejando, tem um fluxo direto, vai tocar o alarme de fluxo livre. A oclusão do equipo é por duas coisas, né? O sensor de pressão aumenta a pressão, né, aqui, maior do que a que está setada no sensor de pressão, ou então, se aumenta muito a pressão, né, ocorre a oclusão, deixa de gotejar também. Então isso é uma das formas de detectar oclusão no equipo. E o alarme também, quando você seta o volume total a ser infundido, tem que tocar um alarme de fim de infusão. E finalmente o alarme de bateria fraca, que tem que, vamos supor, acaba a luz ou o paciente está sendo levado, né, de um leito para outro, ou de um setor a outro do hospital. Se a bateria ficar fraca, tem que tocar o alarme. Agora, pessoal, falando da bomba, né, essa bomba ela pode ser tanto por motor de passo quanto por motor ICC com encoder. Aqui vamos falar um pouco de motor de passo. Basicamente, pessoal, o motor de passo ele funciona da seguinte forma, né? Tem um ímã acoplado no eixo do motor e é energizado, né, uma bobina aqui de cada vez. Então o ímã ele vai se alinhar à bobina que está energizada, né? Então dessa forma o motor ele começa a girar. Eu recomendo a vocês assistirem este vídeo aqui do YouTube, que tem o link que fala bem sobre motor de passo. Agora o motor CC com encoder nada mais é que um motor CC comum, né, de motor de corrente contínua, e o encoder está acoplado ao eixo dele. Então, para que serve o encoder, né? É uma forma de você ver a velocidade do motor ou o quanto ele está girando. Então, o encoder é formado por um disco, né, com várias lacunas, e a cada vez que uma lacuna passa no sensor óptico, ela deixa passar a luz, e quando tem essa parte aqui que não é lacuna passa, ela não deixa passar a luz, gerando, né, parecido com o sensor de gotas, vários pulsos. E de acordo com esses pulsos, você pode contar, por exemplo, quantas lacunas passaram por minuto, o que for, e calcular a velocidade angular, ou você mede, né, de acordo com os pulsos que são dados, qual é o período. E como cada lacuna ela está em um determinado ângulo, né? Por exemplo, eu tenho 100 lacunas em 360 graus, né? Então é só dividir 360 por 100 que você sabe qual é a resolução do encoder. E com isso a gente calcula a velocidade angular, e sabendo a velocidade dá para calcular qual é a o fluxo, né, de infusão. Então, pessoal, é basicamente isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. Se você quer que o motor de passo ele gire mais rápido, né, é só vocês aumentar a velocidade que você troca a energização de uma bobina para outra. E aqui para os motores CC com encoder, tem um vídeo bem legal aqui que está nesse link, que eu recomendo vocês assistirem, que fala sobre o encoder. Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar o assunto bomba de infusão. Aqui estão as referências bibliográficas e até a próxima aula.